Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam dispostos para que a gente dê continuidade às nossas aulas online. Eu sei que não é fácil a gente estudar em casa sozinho, sem ter o professor pessoalmente para esclarecer melhor as dúvidas, mas o que for possível, né, para a gente aprender mesmo pelo WhatsApp, tirando dúvidas por lá, a gente vai fazer, certo? Eu peço que para essa aula de hoje vocês peguem o caderno, porque quando eu terminar as explicações aqui, eu vou pedir para vocês anotarem algumas informações, porque a gente vai ver um conteúdo novo. Esse conteúdo é uma continuação de sujeito e predicado, que a gente viu na última aula como uma revisão. A gente viu que os sujeitos são formados de maneiras diferentes. A gente tem sujeito que tem um núcleo, que tem dois ou mais núcleos, tem sujeito que não aparece na oração, mas a gente consegue identificá-lo. O que é que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai dar nomes a esses tipos de sujeito. Cada um a gente vai chamar de um nome diferente, certo? Então, o conteúdo da aula de hoje é tipos de sujeito. A gente viu que sujeito é aquele de que ou de quem se fala numa oração, certo? É o assunto principal da oração. Então, quando eu digo os alunos da José Atanásio estão estudando em casa, quem é o sujeito? De quem a gente está falando? Dos alunos da José Atanásio, certo? Só para a gente relembrar o que é sujeito. A crise do coronavírus é um problema mundial. De que eu estou falando aqui? Da crise do coronavírus. Então, esse é o sujeito da oração. Permanecerei em casa. Quem é que vai permanecer em casa? De quem eu estou falando? Eu. Esse eu não aparece, mas pela forma como o verbo está escrito, que é permanecerei, eu consigo identificar o sujeito. A máscara e o álcool são instrumentos de prevenção. De que a gente está falando aqui? Da máscara e do álcool. Então, esse é o sujeito da oração, certo? A gente estudou também sobre núcleo do sujeito. O núcleo é a palavra mais importante que está formando esse sujeito. Essa palavra pode ser um pronome ou um substantivo. Normalmente é assim, certo? Então, no exemplo que a gente viu, os alunos da José Atanásio estão estudando em casa. Nós identificamos como sujeito os alunos da José Atanásio. Esse é o sujeito da oração. Esse sujeito tem 5 palavras. Os alunos da José Atanásio. Mas qual é a palavra mais importante que está formando esse sujeito? Alunos. Eu poderia muito bem dizer simplesmente assim: os alunos estão estudando em casa. Mas para especificar que alunos são esses, eu acrescento uma informação da José Atanásio. Mas a palavra mais importante desse sujeito é alunos. Então, esse é o núcleo do sujeito. Nos outros exemplos, a gente tem como núcleos aqui, ó. A crise do coronavírus é um problema mundial. A gente viu que o sujeito é a crise do coronavírus. Mas qual é a palavra mais importante desse sujeito? Crise. A crise é um problema mundial. Então, esse é o núcleo do sujeito. A máscara e o álcool são instrumentos de prevenção. Quem é que é instrumento de prevenção? A máscara e o álcool. A gente tem aqui 5 palavras, ó. A máscara e o álcool. Mas quais são as palavras mais importantes? Máscara, álcool. Então, esses são os núcleos do sujeito. A gente não tem aqui dois sujeitos, prestem atenção nisso. A gente nunca vai ter uma oração com dois sujeitos. A gente tem um sujeito, a máscara e o álcool, que tem dois núcleos, máscara, álcool. Isso precisa ficar bem claro para vocês, certo? No terceiro e último exemplo, eu digo o seguinte: permanecerei em casa. De quem a gente está falando? Do eu. Esse eu não apareceu na oração. Quando eu digo permanecerei em casa, o eu não está aparecendo. Mas, pela forma como o verbo está escrito, olhe, permanecerei. Com essa terminaçãozinha ei, a gente consegue dizer que o sujeito é o eu, certo? Então, a partir disso, a gente agora vai classificar os sujeitos com base nessas informações, observando a quantidade de núcleos, se o núcleo aparece ou não, se eu consigo identificar esse sujeito quando ele não aparece. E, diante disso,
dizer de que tipo é o sujeito. O sujeito simples é aquele que apresenta um núcleo. O sujeito composto tem 2 ou mais núcleos e o sujeito desinencial, ele não aparece na oração, mas pela terminação do verbo, pela desinência do verbo, a gente consegue identificar esse sujeito, certo? Então, voltando para os exemplos, a gente vai classificar da seguinte maneira. No primeiro exemplo, a crise do coronavírus é um problema mundial, como eu tenho um núcleo só, o sujeito é a crise do coronavírus, o núcleo é crise. Eu tenho um sujeito simples, porque só tem um núcleo, certo? A máscara e o álcool são instrumentos de prevenção. O sujeito é quem? A máscara e o álcool. Mas quais são as palavras mais importantes? Máscara, álcool. Se eu tenho 2 núcleos, o sujeito é composto. Permanecerei em casa. Quem vai permanecer em casa? Eu. O sujeito apareceu? Não. Consegui identificá-lo? Sim. Então é um sujeito desinencial. Por que desinencial? O verbo permanecerei, terminando com esse ei aí que a gente chama de desinência, ele só nos permite que a gente coloque o eu como sujeito. Eu não poderia dizer nós permanecerei em casa, ele permanecerei em casa. Só pode ser o eu, certo? Porque essa desinência só nos permite isso. Então é um sujeito desinencial. Por quê? A partir da desinência do verbo a gente consegue identificar o sujeito. Então é só isso, minha gente. Agora eu peço que vocês anotem as informações desse slide. Vocês pausam o vídeo e anotam isso aqui. E depois os exemplos, certo? Pausa o vídeo novamente, anota os exemplos. E quando vocês fizerem isso, aí a gente pode abrir a atividade e responder tudo direitinho, certo? Bons estudos!